Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então bora aqui agora pro vídeo. A gente vai acompanhar mais notícias sobre o Flamengo, beleza? Já se inscreve nesse canal e deixa o seu joinha, que a gente acompanha todas as notícias do Flamengo, tá? Relacionada à contratação, pré-jogo, pós-jogo, enfim, tudo do Flamengo você vai encontrar aqui em tempo real, beleza? Então vamos seguir aqui com as notícias do dia. Vamos lá. Atrás de uma vaga na semifinal é o Flamengo, pega o Bahia ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Vamos lá pro Maracanã conversar com Débora Gares, que tem as últimas informações do Flamengo. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Já tô aqui dentro e antecipo que, olha, a decoração já tá pronta e a festa vai ser bonita, viu? Mosaico em praticamente todo o entorno do anel aqui, inferior e superior, além de fumaça colorida, fogos de artifício. Vamos ter de tudo para empurrar o Flamengo nesse jogo. O time precisa só de um empate para avançar, já que venceu o jogo de ida por 1-0, gol do Bruno Henrique lá em Salvador. E o retrospecto também favorece bastante o Flamengo. Foram 9 vitórias nos últimos 9 jogos. Não perde para o Bahia desde agosto de 2019, quando perdeu por 3-0 lá na Fonte Nova pelo Brasileirão daquele ano, primeiro turno. E aqui no Maracanã não perde para o tricolor baiano há 30 anos. Em 10 jogos, 8 vitórias do Flamengo e 2 empates. Então, no retrospecto, o Flamengo vai bem, Escobar. Verdade, sem dúvida. E a escalação, hein, Débora? Olha, a escalação tem as dificuldades de sempre por conta das lesões. Nico de la Cruz não se recuperou a tempo. Porém, Léo Pereira, Arrascaeta e Gabigol, esses sim estão à disposição do técnico Tite. Além disso, o clube fretou um voo para trazer o Gerson e o Fabrício Bruno de volta da seleção mais cedo. Fizeram o último treino com o grupo ontem. Varela e Pulgar também voltaram de servir as respectivas seleções. Chegaram mais tarde, então por isso são dúvida. A escalação deve ficar assim, ó. Matheus Cunha no gol, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Pulgar ou as opções Everton Araújo, Alan para a posição, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Como eu disse para vocês, expectativa de Maracanã cheio, mais de 60 mil pessoas para empurrar o time logo mais. Escobar, eu volto contigo. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo encara o Bahia hoje e joga pelo empate para ir à semi da Copa do Brasil, assim como o Vasco se classificou. Hoje é dia de emoção. Hoje é a vez do Flamengo. A gente vai ver o VT e na volta o Vene sobe o drone da escalação. Já tem, Vene? Temos a provável, mas pode mudar. Cadê? Maracanã novamente será palco de mais uma decisão para o rubro-negro. E o torcedor quer mais uma vez sair comemorando a classificação do time. Para isso, o Flamengo já vem com vantagem, já que ganhou o primeiro jogo fora de casa e entra em campo com a mão na vaga. E com um bom retrospecto. De 2021 até agora, o Flamengo se classificou para as semifinais em todas as edições. Além disso, irá enfrentar um time comandado por Rogério Ceni e que em 13 jogos jamais pontuou em partidas contra o rubro-negro. E ainda nos duelos em que enfrentou o ex-clube, nenhuma das 4 equipes dirigidas pelo ex-goleiro marcou mais de um gol. O Flamengo vem sofrendo com jogadores lesionados, mas hoje Tite conta com o retorno de Arrascaeta e Léo Pereira. Além deles, Gabigol está de volta, mas começa no banco de reservas. A missão para substituir o artilheiro Pedro fica com Bruno Henrique. Autor do gol do primeiro duelo, quer mais uma vez ser decisivo para ficar com a vaga. Todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Então, como eu falei, espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar. Alexandre está apto para jogar na Copa do Brasil, mas não inicia a partida já que não atua há mais de 3 meses. O Flamengo também informou que Pedro irá passar por cirurgia nesta sexta no Hospital Cop Star com o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Flamengo e Bahia jogam nesta noite às 9h45, com o rubro-negro sonhando em continuar na competição para ir em busca do pentacampeonato. Cadê o barulho de drone, que na verdade é um helicóptero, já tem 3 anos, né? E a gente ignora. Né? Aí, ó, é um helicóptero, mas a gente finge que é o drone e faz esse barulho, né? O drone é pesado. O drone é pesado. Que na verdade o drone tem barulho de mosquito, né? Ia ficar meio esquisito. É melhor um helicóptero mesmo. Ô, Vene Casagrande, sobe esse drone aí da escalação do Flamengo para encontrar o Bahia hoje, jogo decisivo, né? Vale classificação. Fernandinho, eu vou falar aqui o que o Tite esboçou ontem, mas sempre ressaltando, enquanto o Flamengo treinava ontem, Varela e Pulgar estavam voltando ao Brasil. Inclusive, eles estão lá no sim. CT Nindurubu e vai ficar
critério da comissão técnica se eles serão aproveitados ou não. Na ausência desses dois atletas na atividade, o Tite esboçou o seguinte: Matheus Cunha no gol, que é o goleiro da Copa do Brasil, não das Copas, é o goleiro da Copa do Brasil, Matheus Cunha no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, e aí o meio de campo ele primeiro formou com Alan e Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique no ataque. Isso que foi mais o que me chamou a atenção, ele não colocou o Gabigol. E depois ele tirou o Alan e colocou o jovem Everton Araújo ali no meio de campo junto com o Léo Ortiz. Não mencionei o Léo Ortiz. Então voltando, vamos lá, Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Alan inicialmente, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gerson e a dupla de ataque Bruno Henrique e Luiz Araújo. Mesmo na ausência do Pedro, ele não colocou o Gabigol. Isso para mim foi o que mais me chamou a atenção. Por que eu falo que essa é a provável escalação? Porque depende muito, se ele quiser utilizar o Varela como titular e o Pulgar como titular, ele vai poder. Depende muito da estratégia de jogo e foi isso que me explicaram. Porque pelo adversário, como é o Bahia, ele prefere utilizar o Varela por ser um lateral mais defensivo. Sim. Mas depende das condições físicas do atleta. O Bahia é muito poderoso, principalmente no meio de campo. Exatamente. Né, então ele coloca o Léo Ortiz novamente como volante e aí fica a dúvida se vai ser o Alan, o Everton Araújo ou até mesmo o Pulgar, se ele tiver condições, ou se não vai ser o Alan mesmo, que eu acho assim que vai ser arriscado. A verdade é essa, pelo mau momento que o Alan vive com a camisa do Flamengo. Eu não consigo acreditar num Alan dando a volta por cima num jogo como esse. Você não acha numa virada de chave? Num jogo como esse, não. Você não acha, Pedrosa? Porque a gente não tá falando de qualquer jogador, né? A gente tá falando do Alan, que é um jogador com muita capacidade e, aliás, com muita alegria. Teve, inclusive, você comemorou muito, obviamente, a chegada desse jogador no Flamengo. Mas ele foi cotado para a seleção, mas ele até agora não aconteceu. Mas já vimos outros casos de jogadores no Flamengo que demoraram mesmo. O Léo Pereira é um desses casos. Ele demora a engrenar. Léo Pereira, exatamente. Então, Cebolinha. assim, isso não é imperfeito, isso não é incomum. E uma hora a chave vira. Às vezes a chave vira num jogo poderoso como esse, Lucas Pedrosa. Mas é um jogo poderoso, mas que você ao mesmo tempo tem o controle do resultado na sua mão. Então, às vezes, pode ser um bom momento para essa virada de chave. Mas o problema do Alan, para mim, Fernanda, ele sempre foi um jogador muito técnico, mas também tinha poder de marcação. O Alan não se mostra hoje no Flamengo nem um jogador intenso e muito menos de construção. Eu vejo o Alan muitas vezes como uma figura que não consegue ajudar o Flamengo em campo. Então, eu colocaria o garoto, se fosse o caso, o Everton Araújo, dar uma oportunidade para ele. É bom esse menino? É bom. Vai precisar correr muito atrás do meio-campo do Bahia. E tem um outro ponto também, das laterais. Por que ele talvez prefira o Varela? Porque na lateral esquerda, o Bahia tem um meio-campo, que é o Luciano Juba, que é um jogador extremamente qualificado. E na lateral direita tem o Santiago Arias, que é outro jogador também que ataca bastante. Então o Bahia, além de ter esses 4 pilares aí no meio-campo, tem 2 jogadores que conseguem subir muito a linha, que são o Luciano Juba e o Santiago Arias. Então eu entendo a preocupação do Tite. Eu não entendo essa insistência no Alan. E nada contra o Alan, é questão de momento, gente. O que ele apresenta com a camisa do Flamengo não faz com que ele possa ser titular, na minha visão. Então eu preferia muito mais dar uma oportunidade para um garoto que está buscando uma vaga no time titular, que está crescendo com o time do Flamengo, do que o Alan, que já mostrou várias e várias vezes que não está em condições. A gente já percebeu que o Tite é assim, desde a seleção brasileira, né? Ele não é a meritocracia imediata. Quem tá jogando melhor? Pedrosa? Então é o Pedrosa. Quem tá jogando melhor? O Venê é o Venê. Muitos treinadores trabalham desse jeito. O Tite não. O Tite, ele é um cara muito paciente. E ele é um cara que tem uma troca, eu percebo que tem uma troca muito boa com os jogadores. Então ele entrega essa confiança. Olha, eu sei que você não tá bem agora, mas eu vou continuar apostando em você, porque eu acho que você vai dar a volta por cima ou vai conseguir mostrar o seu valor. Então, assim, a gente já entendeu que o Tite é muito assim. E eu acho que a gente já percebeu com vários elementos e principalmente com o Alan, essa personalidade do Tite. Pois é. Mas eu acho que tudo tem um limite. Eu concordo ele fazer isso, mas em outros momentos eu já falei aqui que eu acho que não dá para forçar tanto a barra no caso do Alan. E no ataque, eu acho que mostra muito mais o lado do Gabigol do que do Tite. Por quê, Venê? Porque assim, se a gente for parar e analisar, mesmo na ausência do Pedro, o Gabigol não vai ter oportunidade, pelo menos o que ele esboçou na atividade de ontem. Mas aí muita gente vai reclamar, como assim não vai colocar o Gabigol? Gente, o Gabigol não vive um bom momento, está voltando de uma lesão muscular. Então, se a gente for parar e analisar, não é um absurdo ele colocar o Bruno Henrique. Né? Ele está apto, ele está relacionado para o jogo, voltou, está pronto, está liberado pelo departamento médico. Só que a gente for parar e analisar também, o Gabigol não tem as mesmas características do Pedro. Então não faz nenhum sentido o torcedor, entre aspas, ficar revoltado com a decisão de ele não colocar o Gabigol e colocar o Pedro.
Se a gente for parar e analisar Não, características, Bruno. o Carlinhos é Pedro quem Henrique. mais se aproxima do Pedro. Mas, tecnicamente falando, está muito distante do Pedro. E eu concordo com a decisão do Tite em colocar Bruno Henrique. E eu até falei isso aqui outro dia, que eu achava que ele faria isso. Colocar Bruno Henrique e Luiz Araújo. Luiz Araújo é indiscutível. Para mim, tem que ser titular na equipe do Flamengo nesse atual momento. A dúvida era quem ele colocaria na ausência do Pedro. E ele esboçou com o Bruno Henrique. Você colocaria o Gabigol? Ih, gente, não tem mais o X pro povo falar. Verdade. Não tem... Ô, Big Boys, a gente vai ter que dar um Tem o negócio Blue aí, Sky, uma não? coisa... Blue Sky tem... Qual é a que você tá usando? Blue Sky? É o Blue Sky que você tá usando? Eu tô usando Blue Sky, Instagram, Thread, É YouTube. Thread? O nome daquilo é Thread? É. Gente, ontem eu fui usar o Thread, achei tá confortável. Você tem que ser esperta, faz que nem eu. Tudo que você publicar no Instagram vai automaticamente pro Thread. Não, o meu já vai, É o meu isso, já vai. pô. Não, mas eu tô achando o Thread não tá tóxico ainda, hein? Não, é porque o Threads nada mais é do que a base de usuários do Instagram, né? Então é um povo feliz. Agora, mas- esse povo feliz escolheria o Gabigol, eu acho. Você escolheria o Gabigol? Tá Pedro? dividido no Thread. Tá dividido, no e Thread. você tá lá, né? Tá lá, tá dividido. Eu não Flamengo, escolheria, pela eu acho vantagem que quem tem. escolher O Flamengo pode- não tem jogado 52 bem. a 48. Vamos continuar. Sim, senhor. Já anotei aqui. Sim, senhor. É, Entendi. com 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. É, empate Agora, técnico. o que acontece pode ser Empate 54 técnico. a Hoje tá 46. impecável, Vai, cara. não. Hoje Aí, Aí, você o que viu? acontece? Não tá mexendo, No você viu? Flamengo não tem jogado bem. Ele Não balança, tem jogado bem. Não, a não mexe ser que vocês tenham achado que o Flamengo sobrancelha, está não faz jogando nada. bem. Acho que não. Não tem que jogado o bem. professor arruma nessa data FIFA, Rafael? O Flamengo não está passando uma segurança que é o seguinte: não, vai pegar o Bahia hoje no Maracanã, pode empatar, tá classificado. Esse jogo é traiçoeiro pro Só vou Flamengo. perguntar uma coisa pra você. Vou jogar uma Se pimentinha. eu souber responder, né, Zé? Vou só jogar uma pimentinha. Se eu puder. Cheio de anotação aqui. Assim, você não confia no trabalho do Tite, é isso? É só uma pimentinha. É, cravo. Pelo menos Vai. o Bubu admite, você Vai. não. Você não tá. Trabalho não passa por um momento bom, não, Zé. Nas Trabalho tá no- entrelinhas. Mas você não confia? Não confia? Você acha Olha. que Rogerião... Hoje, Rogerião ou Tem Rogerião. Rogerião? Eu pensei no Rogerião. Rogerião, Eu hein? pensei no Rogerião. Você acha que ele ligou pra dar boa sorte pro Ele Rogerião? não pensa no Não, Rogerião. Rogerião, A turma bota da sorte. sorte. Esse Rogerião entendeu. É, Vocês tem que ver gostam se o de, Rogerião de entendeu. história de bastidor, o jornalista vai fazer o que na hora do jogo e tal. Hoje houve uma divisão na turma da Van. Eu falei com o pessoal da turma da Van. A turma da Van sempre sai aqui do Sumaré, em direção aos jogos do São Paulo. Houve uma E divisão os jogos do hoje, Rogério também. né? Uma parte, Zé, não é que vai a Belo Horizonte, vai assistir o jogo do São viu que Paulo tá e São esquentando Paulo. a van, porque é Mas diesel, uma parte né? já vai ao Eles Maracanã. compraram, é um carro diesel, então Vai ao Maracanã, eles colocam... confiando nisso daí, Zé. Ó, toque de bola, movimentação, que o Bahia pode aprontar. Tassiano, e pode Tassiano. mesmo. Apagar o jogo de fazer gol, né? Porque o Bahia contra o Flamengo no Maracanã no Brasileiro Aí, ó, Rodrigo Bueno dominou, trazendo jogou verdade pra Rafael demais, Prati. fez a festa lá e perdeu o jogo. Jogo de ida da Copa do Brasil, mesma coisa. O Bahia teve chances, não sei o quê, o Flamengo lá Ah, boa verdade meio é que o morto Flamengo ali, achou ganhou um o gol jogo. ali, né? O Rogério Cabeçada Ceni do não Henrique. consegue empatar. O Isso é retrospecto verdade. dele são 13 jogos contra o Flamengo, Impressionante. dirigindo vários times. É. Fortaleza, Cruzeiro, Cruzeiro, São Paulo, São Paulo, e tal. Bahia. E ele não consegue nem empatar, cara. Tem razão Pra você, nisso. o Flamengo é. A freguesia do Rogério pai será do mantida Rogério. pra O você. Flamengo é o pai do Rogério. Ou você pode falar que o Rogério é o filho do Flamengo. É mesmo, não ganha. Como de jeito técnico, não, não empata, só perde. Tem uma outra paternidade que a gente vai falar aqui daqui a pouco, Tá. mas essa impressiona. E o Rogério Ceni trabalhou no Flamengo. Você Te levei pra pode ser casa, mais Rogerião. pelos números, eu vou te jogar pra você, Zé. Porque pelos números você tá falando. Vou te jogar pra você, Zé. Porque pelos números você tá falando da mística. Hoje Flamengo na frente. É. O Prates alerta para um jogo complicado. Uma chance de pênalti traiçoeiro, considerável. Bahia. Chance de disputa de pênaltis. Pra Ô mim. Zé, você acha o quê? Que esse jogo tem algum favoritismo? Lembrando que o Flamengo Favoritismo tá tem. sem 9 jogadores. O Flamengo tem muitos desfalques, Zé. Põe a escalação de novo aí. É mais Quer ver? ou menos, A gente né? depois dos melhores momentos Timaço, qual é a aí. escalação. E não dá pra reclamar depois, né? É. Não é bom. Ó, hoje o Tá Arrasca, jogando o ali. Pereira e o Gabigol voltam, mas ficam à disposição, mas é um time com desfalques, Zé. O que o Bahia jogou depois do gol sofrido Olha lá, aquele dia foi escalação. Olha a escalação. Esse time é ruim? Não, não é não. Não. Esse time não é pra falar assim que o Flamengo com a vantagem de 1 a 0. Claro. Não é. Matheus Cunha repetindo a atuação do jogo de ida do Flamengo classificado, Rafael Prati. Mas você sabe que se não se classificar, você sabe que essa frase estava Sim, desfalcada vai ser falada. mas daí do time titular você tira só o De La Cruz. É só o De La Cruz. O resto é o time titular do Pedro, Flamengo. Pedro. E o Pedro, e o Pedro. machucou agora a seleção. Sim, o Pedro, mas o Bruno Henrique é um Aí tá bom vendo uma jogador. brecha É um boa, jogador Essa de- relação classificar, por tóxica que vai não? te matar ainda, hein, com o futebol. Ô, Zé, mas ó, só pra você ter ideia que você sempre fala muito Nunca tá deles, bom o Flamengo. O Flamengo o nunca tá Pulgar jogando ali que Como foi sua
E esses caras estão acostumados com isso. Eu não vejo. Boa, Zé, arrebentou. Bom, né? Tem uns modinhas aí, Zé. Eu tô vendo uns modinhas aí. Eu soube Agora que não ontem- vai, Zé. arrebenta, Tava torcendo pra ser mas eu eliminado e soube- agora tá com camisa do Corinthians aí. Então vai, perde. É por isso que o Arthur não botou no roteiro o Corinthians. Ele não queria que jogasse. Daqui a pouco o Corinthians, mas é hora de falarmos dele. Bom, então tá aí, pessoal. A gente acompanhou um pouquinho aqui do que falaram do Flamengo, né? A gente acompanhou ali o Globo Esporte, a SBT Rio, enfim, tudo meio que tá nisso aí do Bahia, como que o Bahia vai se portar, como que o Flamengo também vai se portar, porque o Flamengo, sempre que vem numa parada, é um time um pouquinho mais sonolento, enfim. Tem a parada também de não ter uma reposição, sabe, quando precisa. Assim, acho que o Flamengo ainda tem tudo para melhorar conforme os dias vão passando. Inclusive, acho que vai estar muito mais preparado na Libertadores. Inclusive, a ausência do De La Cruz nesse jogo da Copa do Brasil é devido a isso, né? Eles estão preparando o De La Cruz para voltar no jogo da Libertadores. Então, assim, é super possível o Flamengo ganhar o jogo de hoje, empatar, que seria tranquilo até com o time que tem, e já garantiria a classificação, mas é super possível ganhar. O time do Flamengo é muito forte. O problema é como vai lidar com isso. Acho que, na minha opinião, o trabalho do Tite é bem fraco, por conta que ele não consegue fazer o time desempenhar. Muitas das vezes que o Flamengo consegue o resultado, muito já por ser um time forte de natureza, né? Não por ter um tático ok, jogadas interessantes, é um time que pressiona o adversário. Assim, isso aí a gente viu apenas algumas vezes no ano, e olha que a gente já está na reta final dessa temporada. Então a gente vai seguir acompanhando até os próximos vídeos.